Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Naná e bem-vindos a mais um episódio do Enquanto o Bloqueio Não Vem. Oi, gente, aqui é a Lai, tudo bem com vocês? Então, se você é novo por aqui, já se inscreve no nosso podcast, ativa as notificações e seja bem-vindo, obviamente. Então, a gente vai falar do livro Instruções para Dançar, da Nicola Jung. Ele foi lançado aqui no Brasil em abril desse ano e eu acho que no começo do ano lá fora. A Nicole Young, ela nasceu na Jamaica, ela cresceu no Brooklyn e mora em Los Angeles atualmente com a família dela. E assim, ela se descreve como uma romântica incurável que acredita ser possível se apaixonar no instante e que isso pode durar para sempre. Então, com essa descrição você já imagina o tipo de história que ela escreve. A Nicole Young, ela é muito conhecida pelas adaptações dos livros dela. Muito famoso é o Tudo e Todas as Coisas, que foi adaptado ali no meio da década passada. E recentemente também foi adaptado O Sol Também é uma Estrela. Então, gente, eu vou fazer aqui um resumo barra sinopse do livro, só para vocês terem assim, um contexto, né, de como a história começa. Então, esse livro fala da Eve, né? Ela tem ali seus 17 para 18 anos, está ali no último ano da escola, ali, prestes a se formar. E o livro, a história começa já com ela arrumando ali os livros dela para doar, os livros de romance dela. E aí a gente vai começando a entender o porquê que ela vai doar aqueles livros. A Ivy, a situação dela naquele momento ali, ela tá morando com a mãe e a irmã. A mãe dela se divorciou do pai dela. E isso deixou ela muito mal. O divórcio não fez bem para ela, mexeu com a cabeça dela. Ela não acredita mais no amor. Ela não acredita mais em história de amor. Ela acha que não vale a pena, que é uma perda de tempo. E aí ela, que era romântica, que gostava de romance, que tinha vários livros de romance, resolve que vai doar todos esses livros. Nessa que ela vai doar esses livros, ela encontra uma livraria num bairro ali próximo à casa dela, e ela encontra uma senhorinha ali toda misteriosa, com a carinha de bondosa, e dessa livraria tem, eu acho que uma caixa onde você coloca os livros e pega um. Eu não sei se tem aqui no Brasil, aqui onde eu moro não tem. E aí ela coloca os livros dela ali e a velhinha diz pra ela levar um livrinho. Tem ponto de ônibus. Eu ia dizer que isso é muito comum em ponto de ônibus, que fica, deixe um, leve um, mas geralmente isso não rende muito, acaba sendo vandalizado. O Brasil, né, gente? Faz sentido. E aí a velhinha insiste que ela leve um livro ali que tá na caixa, e o único livro que tá ali na caixa é um livrinho pequenininho, que tá escrito ali na capa, Instruções para Dançar. Quando ela abre ali o livro, tem ali, ensinando ali na teoria, alguns passos de dança e tal e tal. E aí no final do livro, na capa, na contracapa do livro, eu acho, ou no final do livro, não sei, tá escrito lá que qualquer coisa para devolver o livro, eu dou endereço lá, e é o endereço de uma escola de dança. Ela resolve devolver o livro, e lá ela conhece os donos da escola de dança, a recepcionista ali, né? E também ela conhece o ex, que é o outro protagonista da história aqui, né? E lá de cara a gente percebe que ela já fica meio ali afim dele, mas ela finge que não, né? E aí começa a história. Avisando que essa review vai ter spoilers, a gente vai dar a nossa opinião, falando sobre trechos do livro e principalmente sobre o final. Então, se você pretende ler o livro, eu recomendo, é uma leitura curta, espere um pouco e depois você escuta esse episódio. Vamos começar pelas partes positivas, né? Ou as coisas que eu gostei, enfim. O livro, ele, falando da minha experiência de leitura, ele é curto, né? E além dele ser curto, ele ter ali menos de 300 páginas, ele é uma leitura bem rápida. Eu terminei ele assim meio que sem querer. Eu tinha até comentado com a Lai que eu não ia terminar ele nesse dia, eu ia terminar, não, vou terminar só amanhã. Amanhã eu termino. E aí eu acabei terminando ele sem querer, na mesma noite, porque eu não percebi
que eu tava chegando perto do fim. É realmente uma leitura que flui, assim, muito rápido. E, no geral, eu gostei bastante do livro. Eu gosto muito dessa narrativa que ela vai fazendo, comparando com os livros de romance que ela gosta. Em certas situações ela diz, se isso aqui fosse um livro de romance, agora aconteceria isso. Eu acho engraçadinho isso. O livro ele é bem leve, ele é até o meio, com essas comparações que ela faz. Tal, e depois é que ele vai ficando um pouquinho mais pesado. Mas eu gosto da transição. É aquele meme, né? Fã, aí tu tira a fitinha funeral. Literalmente. Literalmente. Mas a transição ela é bem assim, suave. Eu quase não percebi quando a história foi ficando um pouco mais pesada. E eu gosto também que o amigo dela faz uma comparação com o filme do Zoltar, que eu acho que é Quero Ser Grande aqui no Brasil, acho que traduziram assim, que é ali do final dos anos 80, começando dos 90, que ele faz uma comparação, assim, porque ela recebe, né, um dom dessa senhorinha. A gente só vai entender que ela recebeu o dom da senhorinha depois, mas na verdade fica bem óbvio, né? Que é o dom de ela ter visões, né? Ela tem visões do relacionamento das pessoas, como começou, como vai terminar. E primeiro ela acha que não é um dom, é uma maldição, né? Porque como ela já tá desiludida, achando que o amor não vale a pena, que pra que você vai amar, você vai acabar. Então ela tem todo assim, um discurso negativo, meio cínico, né, sobre isso. E aí ela acha, quando ela começa a ter essas visões, ela começa a ter mais certeza ainda disso, que pra que você vai se envolver com alguém se vai sofrer, se vai acabar. E aí o amigo dela faz essa comparação com o filme do Zoltar, né? Que no filme do Zoltar, o menino faz um pedido dizendo que quer ser grande. É bem parecido com De Repente 30, agora que eu me toquei. Na verdade, eu acho que é quase um remake. E aí ele quer ser grande, e aí ele vai lá numa máquina de desejos lá, e aí ele realiza o desejo dele. No outro dia ele tá adulto. Mas aí ele percebe que ser adulto é uma bosta. Ser adulto é horrível, e se você puder ficar criança para sempre é melhor. Só que aí ele só vai conseguir voltar a ser criança depois que ele aprender essa lição de que ele tem que aproveitar a infância e tal. Sabe aqueles filmes dos anos 90 que tinha essas lições? O livro é basicamente isso. É todo em volta dessa lição que ela tem que aprender. E aí eu gosto disso, eu acho legal, interessante. Eu acho muito legal a amizade dela com aquelas duas meninas e o Martin, principalmente o Martin. Eles têm vários planos, eles querem viajar juntos nas férias. Essa coisa bem filme estrangeiro, né? Nos Estados Unidos, que tem esse grupinho de amigos que quer se divertir antes de se separar, porque eles vão cada um para uma universidade. Eu gosto que o elenco é todo... O elenco, tô falando de filme. Que os personagens, eles são todos pretos, a maioria, né? Os protagonistas, né? Que no caso é ela, a irmã dela, a mãe dela, o pai dela, o ex, os avós dele. Eu acho bem interessante, isso eu gosto bastante. Eu gosto de como ela trata da questão do racismo brevemente nesse livro, num trecho que ela fala que durante muito tempo ela achou que ela ia ser bruxa, né? Tipo aquela coisa do filme de Harry Potter. E aí ela achou que quando ela tivesse os 11 anos dela, a mãe dela ia chegar pra ela e dizer que ela era uma bruxa. Só que o que aconteceu foi que os pais dela sentaram ela e conversaram com ela sobre racismo. Eu achei legal como ela abordou isso. Ficou bem leve, não ficou nada pesado. Depois ela disse que ela conversou com o Martin, né? Sentou com ele para falar de como ele era privilegiado e tal. Tudo isso ela fala assim num parágrafo só e segue em frente e ficou bom. Sim, e só uma observação rápida, que se a gente for olhar, se eu não me engano, eu acho que é só o Martin, né? Que é branco. Que da galera toda... Não, a Cassidy também é, né? Quer dizer que até o grupinho deles, todos de amigos, também ele era o único privilegiado, mas não, a Cassidy também é, né? E rica, além de branca, né? E rica. Que mais você pode falar? Enfim, eu gosto de como a história se desenvolve, né? Ali no meio do livro, eu achei que eu sabia como é que ia terminar. Mas eu confesso que o final me pegou de surpresa. Porque ela tem as visões ali dela e
fica ali meio óbvio, né, que ela tem que aprender a lição para essas visões sumirem. Só que ela só vai aprender essa lição quando ela vê a morte, né, do menino que ela tá apaixonada. Quando ela finalmente percebe que tá apaixonada por ele, né, aí ela tem a visão, ela beija ele, tem a visão aí de que ele vai morrer dali a menos de um ano. E aí ela fica arrasada, fica depressiva. Aí essa hora o livro fica bem pesado, fica bem triste. E me pegou de surpresa isso. Eu não achei que eles fossem abordar isso tão assim, em questão de morte. Mas depois eu entendi, quando eu fui ler os agradecimentos da autora. Ela fala ali do momento que ela escreveu o livro. Ela estava de luto ali por 2 pessoas que ela perdeu. E aí eu entendi ali o que ela quis fazer. Mas eu gosto do final, apesar de ter ficado bem triste. Porque no final ela entendeu a mensagem que ela, né? A mensagem do livro é essa. Ela tinha que entender que vale a pena você amar, e que você deve aproveitar o momento que você tem com a pessoa, mesmo que vai acabar, é possível que vai acabar. Então, você tem que aproveitar aquele momento ali, que vale a pena você se envolver com alguém, mesmo que você vá amanhã se separar dela. Então, eu fiquei triste com o final, mas eu gostei, eu achei que tem a ver com a história do livro no geral. Eu não achei que tenha ficado fora do tom do livro. Como eu disse, ele é bem leve ali no começo, aí ele vai, né, ficando mais pesado, mas não é nada abrupto. Então o final ele não ficou estranho. Ele te prepara, né? Isso, você vai vendo ali, porque na verdade ele tem bastante angst ali no plot. Ela sofre muito ali com o divórcio dos pais dela. Sim. Porque ela acreditava que eles eram um casal perfeito. E depois eu vou falar disso na parte do que eu não gosto. É só essa única coisa que eu não gosto do livro todo. Que na verdade nem é tão assim um problema do plot, é mais uma opinião minha mesmo, geral. E aí ela sofre muito ali com esse divórcio deles, porque ela achava que os dois eram um casal perfeito, que o amor deles ia durar para sempre. Ela tem essa visão de amor muito romântica, mas também muito irreal, assim, na minha opinião, né? Porque é bem baseada nos livros, né? Nos livros que ela lia. Então... eu acho que ela... Não sei, eu acho que ela com 18 anos, será que já não era pra ela estar um pouco mais... Enfim, depois eu falo. Ai, amiga. A gente vai falar isso logo, não gostei, porque eu tô achando que a gente vai caminhar pro mesmo lugar. Mas é isso, a parte que eu mais gostei é isso. Eu gosto bastante da amizade dela com os amigos dela ali, é bem interessante, bem legal. E é isso que tenho pra falar agora. Então, das partes boas, assim, primeiro de que vamos começar com a história da leitura, né? E o que aconteceu? Quando chegou no sofrimento, eu parei, eu fui ler outra coisa, eu tava também num momento meio triste nesse dia. Quando eu fui lendo, eu tava super empolgada e foi, aí eu falei assim, eu cheguei no 50%, mas eu não queria falar o que tinha acontecido no livro. E eu falei assim, eu cheguei mais um pouquinho de 50%, falta só eu terminar no dia seguinte. E eu não conseguia voltar, porque eu fiquei de luto junto com a Eve. Na hora que ela vê que ele vai morrer, eu fiquei, não. Por quê? Porque eu me apaixonei pelo X junto com ela. Eu esqueci de falar isso, inclusive. Eu gostei muito do personagem do X, ele é perfeito. Sim. Não, ele conseguiu, assim, ele fechou. O cara é bonito, o cara é legal, o cara é inteligente, o cara tem uma banda, ele é guitarrista. Foi naquele momento que eu disse, Eve, pega esse homem e nunca mais solte. Aí eu descobri que, né, ele morre. Soltar ela iria. E aí eu fiquei muito triste, senão eu não quero ler, eu só vou terminar de ler depois. E aí eu fui ler outras bobagens e depois eu voltei. Então eu só demorei mais por isso, porque eu fiquei tão abalada, tão mexida que eu não queria voltar. Mas a leitura no geral ela foi bem isso, foi bem fluida, na verdade. Eu gosto muito da linguagem, da forma que a Nicola conta a história, porque ela é dinâmica. Tu pode ver que ela já começa ali, a gente já pega ela no meio de uma ação, que ela tá tirando os livros da estante, e enquanto ela tá tirando, ela tá dizendo, a minha mãe não gosta, a minha mãe não tá feliz que eu faça isso, porque aconteceu isso. Então, tipo, a gente já tem uma explicação
enquanto ela tá fazendo alguma coisa, e depois disso, o próximo capítulo, ela já tá fazendo outros planos e ela tá em movimento o tempo todo. Então eu gosto muito de histórias assim. Eu tenho muito problema com história que é parada, que fica divagação enorme. E aí vai e volta, e porque caiu uma folhinha no centro de não sei o que e tal. Isso pra mim é meio chato e eu me perco muito. Perde a minha atenção. Então eu gostei muito dessa forma da narrativa da Nicole. Outras coisas que eu gostei muito foi que. Vamos lá. O fato da banda inteira do X ser formada por caras negros foi muito, muito legal. A frase que ele diz no dia do show, que ele diz assim: eu sei que pra vocês é estranho, eu até notei aqui, sei que é estranho pra vocês verem 3 caras pretos aqui em cima tocando rock and roll, mas não esqueçam, o povo preto inventou o rock and roll. Isso me pegou, que eu fiquei assim, cara, completamente verdade, porque a gente vai esperando sempre que seja um bando de cara com cabelo lisão, branquelo, etc. E não, cara, a raiz do rock veio do blues, veio do jazz, então, tipo, é do povo preto. Então, realmente, ele tinha toda a sensação, oh, meu Deus, ele tinha toda a razão. Nicole 1 lacrou bem feito. E eu gosto muito das referências do livro de romance. É muito bom, porque tem umas horas assim que a gente pega e fica assim, é a Bookstein todinha, porque ela olha pra ele, ele vai arquear a sobrancelha como um protagonista de livro, sabe? E aí ele vai juntar mais isso aqui, vai ser, se isso fosse um livro, agora ele vai fazer tal coisa. Isso me pegou demais, porque ela tá super com um manual na mão dela. E também aqui cabe a mim comentar a parte de que as amigas delas, elas são, né, a Cassidy, eu não lembro se ela deixa meio que entender que ela é lésbica, né? E a Sophie, ela é sáfica, não tem uma definição fechada, né? Não sei se ela é lésbica, se ela é bi, se ela é pan. Eu acho que não ficou claro, eu acho que não ficou claro nenhuma das duas, na verdade. A Cassidy, ela diz que ela gosta, que na hora do show, ela disse? Meu Deus, eu não lembro se foi a Sophie ou se foi a Eve que fala, mas você nem gosta de homem. E aí ela fala assim mesmo, mas eu gosto de rockstars. Tipo, então pra mim ficou meio claro que ela era lésbica, sabe? Tipo, não falou e tal, todas as letras, mas eu entendi que era isso, sabe? E aí eu achei bem legal isso, porque eles são diversos, altamente diversos. Eles são diversos em questão de orientação sexual, de etnia, etc. Isso foi bem legal. Eu gostei muito. E é isso. Outra coisa. Que cena 10 de 10 eles escrevendo a música juntos, eu achei. Ela vê gente que se desapaixona, gente que trai, gente que morre. E ela diz assim que ela acaba absorvendo todas essas histórias pra ela não sabe bem o que fazer com isso. E então, quando ela tá escrevendo a letra da música com ele, ela já é como se ela tivesse vivido muita coisa, né? Depois de ter conquistado os dois. De coisas que eu não gostei, não tem nada que tenha me incomodado, assim, ai, nossa, eu odiei isso, não. Mas como é que eu posso explicar isso? Essa visão dela de que o pai dela e a mãe dela tinham esse casamento perfeito, de que eles eram felizes, de que tudo ia ficar bem. Eu não acho muito realístico isso, sabe? Assim, pela idade dela, 17, 18 anos, eu não me lembro de pensar assim nessa idade. Ou talvez eu já falo como eu fui criada. Por isso que eu digo que não é talvez um problema do livro ou do plot, e sim uma coisa minha mesmo. Eu nunca fui, apesar de eu me considerar uma pessoa romântica e de eu gostar de livros de romance, eu sempre tive essa ideia de que o amor não é perfeito, de que as pessoas não ficam juntas pra sempre, de que você pode amar sim alguém hoje e daqui a uma semana o relacionamento terminar, e não significa que foi tempo perdido, o que não valeu a pena. Eu não sei, eu acho que eu sempre pensei assim. Eu não me lembro se teve alguma fase da minha vida que eu tive essa visão romântica, assim como ela. Então eu não consegui me relacionar nesse problema dela
essa angústia dela. Aí, beleza, ela viu o pai dela traindo a mãe dela e ela descobriu que eles iam se divorciar por isso. De maneira nenhuma eu apoio traição, eu acho que foi vacilo, eu acho que ele fez muito mal. Mas aí depois você descobre que ele estava apaixonado pela mulher e tal, e aí ela fica com muito ódio do pai dela durante o livro inteiro, até que ela finalmente, depois que ela fala com a mãe dela e fala com ele, aí ela começa ali meio que a tentar, né, aceitar ali de volta e tal. Mas mesmo assim eu não... Mas de novo, é uma coisa minha. Eu acho sim que traição é errado e que é vacilo, mas eu não acho que quem traiu deva ser crucificado ou morto, estrangulado ou assassinado. E eu acho sim que as pessoas erram e acontece. Se você quer perdoar a pessoa, passar por isso, beleza. Eu não tô dizendo que a reação dela foi exagerada, não, eu acho que cada um sabe de si, mas eu acho sim que essa visão dela de que ela achava que o pai dela era perfeito e que ele não errava, que ele era esse maravilhoso, eu não acho muito realista, mas isso é coisa minha. Não tem nada a ver com o plot, eu acho que essa ideia dela, esse pensamento dela, como a autora escreveu ela, tem tudo a ver com o plot do livro e casa muito bem com toda a situação que desenrola, etc, etc. Então isso é uma coisa minha mesmo. Não tem nada a ver com o que a autora fez, não. Eu não acho que ela escreveu mal essa parte. Não, eu acho que faz todo sentido no plot do livro. Mas pra mim, eu não me relaciono com esse sentimento dela, esse pensamento radical de que se o pai dela traiu a mãe dela e destruiu a família, blá, 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 blá. Eu acho um pouco exagero, mas isso é uma coisa minha. Mas é só isso também que eu não gostei, entre aspas. O resto, tudo eu gostei. Eu achei que o livro ele é bem dinâmico, mesmo como tu falou. Ele não tem enrolação. E só dele não ter enrolação, isso já pra mim, já é metade do caminho. O resto é só lucro. Sim, nossa. Eu penso que eu já peguei muito livro que tem esses plots de sofrimento e arrasta por muito tempo. Até um sofrimento que né, depois que ela descobre que o ex vai morrer dali a 10 meses... É rápido. É rápido, porque começam as coisas começam a acontecer, de repente o pai dela tá na casa dela, depois ela tem que conversar com o pai, depois... Não, antes disso tem a separação das amigas dela, que ela também previu. E aí tem toda a situação, né, todo desenrolar dessa situação, e depois disso tem já a conversa com a mãe, depois... E aí a gente finalmente se encaminha pro fim. E... Assim, agora, o que eu não gostei é justamente esse ponto que tu estava falando sobre a questão da traição toda. Assim, eu sou muito fã da teoria de que conversando você organiza a situação. Então, quando o pai dela fala pra ela, quando eu vi, eu já estava desenvolvendo sentimentos, né? E eu não podia mais voltar atrás, porque já estava acontecendo. E aí, cara, assim, tudo bem, a mãe dela perdoou, a mãe dela decidiu que não era isso que ela queria e tudo mais. Mas, assim, aquilo, né? A mãe dela perdoou, não. A mãe dele, ele queria que ele disse que ia terminar com a mulher pra eles retomarem o casamento, e a mãe dela disse que não, que queria o divórcio. A mãe dela não perdoou ele. Não, perdoou. Eu digo perdoou do tipo... tudo bem, tipo que ela continua tendo uma... baile, sabe? Continua tendo uma boa relação com ele. Ok. Eu não acho que isso seja perdoar, não. Eu acho que isso seja ser civilizado. Se a pessoa te traiu, nunca mais olhar na cara dela, eu acho meio radical. Né? Mas, de novo, isso é uma coisa minha. Aí, então, de novo, então, realmente é uma coisa minha. Eu não tenho essa visão radical de que quem traiu merece a morte, não. Não, cara. Não é tão sério assim pra mim. É sério no sentido de que eu não quero mais nada com essa pessoa. Mas não é sério porque eu não quero mais essa pessoa de jeito nenhum. Eu acho sério porque é o seguinte, acaba atraindo uma confiança, um acordo que foi estabelecido, sabe? Sim, aí você termina um relacionamento, mas aí você não quer nunca mais ver a pessoa na tua frente? Não é um pouco demais? Porque eu acho que assim, porque isso a gente entra na questão das particulares e tal, porque pra mim eu tenho um grande problema de confiar em pessoas.
Então, se a pessoa quebra a minha confiança, eu não vou querer ela perto de mim. E aí é que tá, eu não vou saber lidar com ela e fingir que tá tudo bem, sabe? Então Vai ser é uma sempre questão muito aquela pessoal. coisa meio... Como eu disse, é uma coisa É. minha mesmo. Eu não E sou aí, por isso radical, assim. que eu fiquei muito incomodada com o lance de que, não, mas é aquela coisa, sabe? Aquela velha história de não, mas é seu pai, veja aqui e tudo mais. E tudo bem, sabe? Tipo, ele, como a figura paterna delas, ele era, assim, super presente com elas. Inclusive, ele faz toda a questão de estar perto, de ligar, de retomar, né, como é a convivência com a Ellie. E aí ela que tava pulando fora, tal, que ela não sentia a vontade pra isso. Só que aí todo o resto do rolê, a mina casa, né, a Shirley, né, casa com o pai dela, né? A Shirley é a moça com quem ele trai a mãe dela no começo da história, né, no background da história. E aí, tipo, ela vai na festa da despedida de solteira, sabe? Da mulher. E aí, sabe? Eu fico olhando assim e diz assim, não, é forçar a barra. E aí ela diz assim, é forçar a barra sim. Eu digo, tá forçando muito a barra, porque, gente, assim, tá tudo bem, uma coisa é ser civilizado, outra coisa é você ir pra despedida. Mas aí é de que tá. solteira. Mas aí é que tá. E eu gosto disso no livro por isso. O tempo todo que ela tá na festa, ela tá incomodada. Ela tá ali no pensamento dela, não tá à vontade, não tá se sentindo bem, até a hora que ela vai se esconder, chorar no banheiro e depois ela vai embora. Então, ela tá ali pelo pai dela, porque, como a mãe dela mesmo diz, né? Ela vai acabar se arrependendo desse tempo que ela tá perdendo zangada com o pai dela. E ela vai, mas ela não tá se sentindo bem. Até mesmo no casamento, ela vai, mas ela não. É depois de muita insistência. Então, eu não acho que ela tenha perdoado tão fácil assim. E também isso não significa que ela tenha perdoado. Talvez ela tenha só retomado o relacionamento dela com o pai dela, porque, bom, o que vai adiantar ela ficar sem falar com o pai dela pra sempre? Por causa disso. Não significa que ela perdoou. É óbvio que ela vai sempre se lembrar disso. Claro que ela vai sempre lembrar disso. Até porque ela viu, né? Ela não ficou sabendo. Ela viu com os olhos dela. Então, eu acho que a situação é diferente. Uma coisa é eu aqui arrumar um namorado, ele me trair e eu terminar com ele. Outra coisa é eu pegar meu pai, traindo a minha mãe. Meu pai, que na história ele deixa bem claro que eles eram muito próximos, muito amigos. E aí eu pego ele traindo a minha mãe. E aí ela fala, né, que ele era o melhor amigo dela. Isso. E aí ela nunca mais olha na cara dele. Eu acho que a história mostra isso bem. Essa raiva dela toda, e aos poucos ela vai entendendo que as coisas não são assim preto e branco. As coisas têm que haver ali uma conversa, você tem que começar a engolir esses sentimentos e entender eles, entendeu? Eu acho que são situações diferentes. Mas, novamente, isso é uma coisa muito pessoal, tá, gente? Vocês estão ouvindo aí. Eu acho que as pessoas lidam com essas coisas de maneira diferente, tá? Então, cada um tem a sua visão disso, tem os seus sentimentos. Ao meu ver, neste livro, foi abordado de uma maneira ok. Eu acho que combina com o plot, eu acho que faz sentido dentro da história. Pode ser. E eu acho que foi bem escrito. Então, não foi um problema pra mim. O meu problema foi a questão dela ter essa visão um pouco imatura sobre o amor na idade já de quase 18 anos. Pra mim não parece muito realista, mas, novamente, pra mim, talvez tenha aí meninas de 18 anos que ainda sejam, assim, inocentes. Vai saber, né? Enfim. Não, sim. Na verdade, que eu lembre, tinha muito disso, sabe? Eu convivia com muita gente que tinha essa coisa assim de, tipo, assim, aquela coisa, meus pais se separaram quando eu era criança, mas, tipo, teve muito amigo meu que os pais se separaram quando a gente já era velho. E ficou mal, que nem ela mesmo, sabe? Tipo, meu Deus, sabe? Nossa, eu tinha, sabe? Ficou frustrado mesmo, tipo. E eu fiquei meio, não é o padrão. E aí teve essa parte eu entendi, sabe? O meu mundo caiu porque meus pais se separaram, etc. Pra mim pegou muito mais, foi essa questão toda de que, sabe, de rodar, de que ela vai
pra festa de despedida de solteira e não sei o quê. E depois o pai dela fica meio, ah, não, você tem que me perdoar, sabe? Eu fiquei meio atacada com isso, dizendo, meu senhor, sabe? Pelo amor de Deus, o senhor deve ter pelo menos de 40 anos pra cima. O senhor tem que ser o razoável aqui. O senhor tem que entender que tem coisa que não vai acontecer. Ah, mas ele quer a filha dele, né? Pô, é a filha dele. Acho que a gente nunca vai entender isso porque a gente não tem filhos. Né? Imagina um filho teu não querer mais olhar na tua cara. Beleza que foi por causa de um erro que tu cometeu, mas será que tu não vai querer fazer de tudo pra resolver essa questão? Eu acho que é a situação realmente ali que é diferente da nossa. De fora é fácil falar, né? Assim, de fora eu tô aqui pra julgar. De fora eu tô aqui pra julgar. Enfim, e botar... vamos dar de novo. Eu acho que foi isso. Eu só queria fazer um outro adendo do coisa que eu não gostei. Mas aí é porque eu sou otária. Essa foi a primeira vez que tu entra em contato com uma obra da Nicole Yoon, né? Foi. Eu já tinha ouvido falar desse livro que foi adaptado anos atrás. Desse livro não, eu tinha ouvido falar do filme. Mas eu nem sabia que era adaptação de livro. Mas eu não ouvi falar desse outro mais recente e não conhecia ela, não. Não, eu só minha reclamação de que, pra mim, ela não precisava matar o ex, ela poderia ter feito de outra forma esse final deles. Sabe, ela poderia ir pra uma faculdade longe, sabe, e aí eles acabassem desencontrando, porque, enfim, vida, né, como acontece lá naquele primeiro casal, que ela enxerga o futuro. Que a menina passa pra faculdade, ele continua no colégio e eles se separam. Na minha cabeça, eu disse assim, bom, acho que vai acabar acontecendo isso, ela vai visualizar... Foi o que eu pensei também. Ela vai visualizar que ela vai pra uma faculdade em outro país ou em outro estado, e com o tempo eles vão acabar se separando. E era isso que eu tava esperando que acontecesse. Aí ela pega e ela mata o cara. E eu fiquei muito assim, pensando, por quê, sabe? Eu me pegava muito pensando isso. Eu achei que foi desnecessário. Me pegou de surpresa, também não esperava. Mas, como eu disse, eu entendi um pouco melhor quando eu li os agradecimentos lá do final do livro. Eu acho que porque eu nunca li os agradecimentos. Eu também não, mas eu não sei o que me deu. Eu acabei lendo e eu entendi ali o que levou ela a escrever a história toda daquele jeito. E eu também não, pra ser bem sincera, eu não gosto de história com morte, nem fanfic eu não leio com morte, eu não gosto. E eu também preferi que o final fosse outro, eu preferi que fosse o final feliz. Aí a gente assume que o final não foi feliz porque ele morreu, né? Mas ela vai ser feliz com ele nesses meses que eles vão estar juntos, né? Enfim, eu acho que a lição nos próximos 9 meses, né? Acho que a lição do livro é essa mesmo, é que você tem que aproveitar o tempo que você tem com as pessoas. Mesmo que isso vá acabar, né? Enfim, a gente não gosta de que ninguém morra. Nas minhas histórias, ninguém morre. Mas... é só isso? Pois é, não, era só isso. Eu só ia dizer que a Nicole, eu já tinha visto, né? O Tudo e Todas as Coisas. É triste também? Ele é um pouquinho triste, mas ele termina bem, sabe? Ele termina feliz. Aí eu tava pensando isso. Disse, bom, é a Nicole 1, eu vou chorar, muito provavelmente. Tá, tudo bem, tudo certo. Mas aí eu tomei esse impacto e não tava esperando. E ela podia ter feito de outra forma, mas tudo bem, eu entendo, era o momento dela. E as notas, vamos lá. Eu vou dar 4 estrelas, eu gostei muito do livro. Não leria de novo, porque, pelo motivo que eu digo sempre, né, que tem outros livros pra ler. Mas eu gostei, eu acho que a história é muito boa, eu gostei da narrativa, gostei dos personagens, gostei da liçãozinha ali do livro, apesar de ser uma coisa que eu já pensava isso, não é como se eu tivesse aprendido nada novo, mas assim, eu gostei, eu achei muito, muito boa a leitura, eu recomendo. Então é 4 estrelas. Boa. Também 4 estrelas, porque assim, tem momentos muito, muito bons. A história, cada visão que ela tem conta a história de todo o casal, né? Uhum. E nada me pegou tanto quanto quando ela vê a história dos avós do ex. Né? É bem legal mesmo. É bem legal, é muito legal, assim, aquele compilado quando chega no final, literalmente, sabe, até o fim eles ficam juntos, muito, sabe, eu acho que é o cerne de toda a história. Ela sempre procurou, na vida real, um romance que fosse assim, e ela encontra, né, neles dois, que nem ela vê ali que nem sempre vai acabar
com um pra cada lado, sofrendo, com o coração partido. Sim. Às vezes vai acontecer de sim eles se separarem e não ficarem juntos, mas às vezes vai acontecer de ficarem juntos pra sempre. É legal mesmo. É bem legal. E aí é 4 estrelas por isso, porque eu acho que, apesar de ter esses momentos muito bacanas, eu não precisava ter matado o X. Então, assim, ela podia ter feito de outra forma. Então é isso, 4 estrelas, mas por isso que eu tô com uma birra enorme desse final. Então, gente, por hoje é só. Mais uma vez, obrigada, você que escutou até aqui. Se você gostou desse episódio, se você gosta dessas reviews que a gente faz aqui, indica o podcast para um amigo, manda o link para ir aí nas redes sociais. E assim, se você quer saber, a gente quer sempre saber se você tá gostando desse conteúdo, se tem alguma coisa a acrescentar, às vezes você discorda de algum ponto que a gente levantou aqui. Então, nossas redes sociais são bem abertas para você dar o seu feedback. E esse episódio você escuta no YouTube, no Spotify, no Google Podcast. Então, segue a gente aonde você estiver ouvindo a gente, né, aqui, esse episódio. E compartilha, sempre é muito bom o compartilhamento, a gente alcança um novo público. E a avaliação também é bem boa, porque assim a gente consegue chegar para mais gente. E é isso, gente. Até a próxima e a gente se vê até breve. Tchau. Tchau, gente. Até a próxima.